então conversar um bocadinho sobre turismo, mas vamos sobretudo ter aqui um enfoque mais naquilo que é a segmentação e no tema da sustentabilidade dos Açores. Aliás, basta ver o próprio logo do turismo dos Açores, diz certificado pela natureza, e de facto só quem nunca foi aos Açores é que não conhecerá a riqueza natural que o arquipélago tem. E eu gostava de começar, se calhar, pelos números, que é mais fácil, e por aquilo que foi o ano de 2023. Os últimos que eram consultáveis ainda só estavam até setembro. O que lhe pergunto é como é que correu o ano. Até setembro sei que estava a correr particularmente bem. A comparação é mais justa se fizermos com 2019 do que com os anos da pandemia, naturalmente. Mas como é que correu o ano? Tem números que nos possa adiantar? Boa tarde, Anselmo. Quero deixar uma palavra a todos de saudação. Muito obrigado por acompanharem com interesse esta magnífica iniciativa da CNN Summit, que aproveito para elogiar e incentivar a ter continuidade, porque ajuda também a criar uma dinâmica, não de comentário só, mas também de afirmação relativa à ação e aos decisores que efetivamente se assumem responsáveis pelo que fazem ou têm feito e por aquilo que projetam fazer com calendário e com mensurabilidade financeira adequada às nossas capacidades orçamentais. E, portanto, a primeira palavra é de saudação e agradecimento pelo convite e de felicitação pela CNN. A segunda palavra, então, é para ir direto à resposta. Mas deixe-me que Anselmo faça uma primeira palavra. Eu sinto-me orgulhoso de estar, enquanto Presidente do Governo, a representar numa iniciativa sobre o turismo, como é a BTL, que de forma magnífica tem continuado a projetar Portugal para o negócio turístico e não apenas para a atração turística, mas envolver o empresário, envolver o negócio turístico para ajudar a desenvolver a economia. Eu entendo que hoje importa enaltecer também este adquirido. Nós fomos, de facto, no mundo, o primeiro arquipélago certificado pela sustentabilidade, a EarthCheck, que é uma instituição de relevo global e, portanto, idónea para esta classificação. Contamos ter agora, no final deste ano, a medalha e a classificação de ouro, o que significa que não apenas fizemos um trabalho para adquirir um título, como fomos consolidando através desse título e adquirido um progresso que atinge o patamar mais elevado. E, portanto, sim, os Açores são um território que vale a pena conhecer fazendo turismo, como também vale a pena viver. É por isso que nós temos essa estratégia e que ajuda depois a densificar o que é a segmentação. Primeiro, queremos que seja bom viver nos Açores. E por ser bom viver nos Açores, seja bom visitar e ser turista na região. Portanto, o nosso primeiro grande objetivo é desenvolvimento sustentável dos Açores, cada uma das suas 9 ilhas, para garantir também, através desse desenvolvimento sustentável, fixação demográfica e capacidade de atração de talentos e de negócio. E, portanto, esse é um trabalho que a política pública que o meu governo tem vindo a desenvolver potencia. A segunda nota para dizer, então, que, sob o ponto de vista estatístico, também tenho um grande contentamento, porque, como temos essa especial sensibilidade na pegada ambiental, nós verificamos, na relação 2023, e hoje já tenho dados relativos ao ano inteiro, percentagens, por exemplo, no rendimento do negócio turístico, de 51%, face a 2019, o ano turístico de maior sucesso. Subida de 51%? 51%. E, isso, portanto, é que é no preço médio da estadia? No preço médio da estadia e, portanto, no rendimento ao negócio da hotelaria tradicional. E isto é revelador, porque nós garantimos muito outro tipo de oferta que surgiu de forma inovadora e cativante e, portanto, ainda potenciaríamos mais este número. Estamos a fazer com base nos dados disponíveis. Sim. Nós valorizamos a nossa estatística, não de acordo com a realidade total, mas apenas com os dados disponíveis. Infelizmente, a estatística portuguesa e infelizmente também a Companhia dos Açores tem poucos dados disponíveis. Sim. Portanto, estamos sempre Há um pouco pouco aquém da qualidade do conhecimento da realidade baseado apenas na... E quantos turistas em 2023? Nós potenciamos crescimentos na ordem dos 20% comparados com 2019. E, portanto, apesar deste crescimento no nível de 2 dígitos, não estamos preocupados quanto à densidade e intensidade turística, porque ela é perfeitamente acomodável. Temos ainda muita falta de turismo. Eu hoje não discuto nos Açores
o risco do turismo a mais. Eu continuo a apostar numa estratégia que considera que precisamos ainda de mais turismo. Um turista e um turismo pela sustentabilidade. Pois era isso que eu ia perguntar. Qualquer turista? Qualquer tipo de turismo? Não, não é qualquer tipo de turismo. É um turista e um turismo que, no quadro da nossa economia pelo desenvolvimento sustentável, tenha literacia sobre a sustentabilidade, sobre o destino que somos, o destino natureza. E por isso também com orgulho hoje posso dizer que durante o ano 2023 nós fomos classificados pelo World Travel Awards como o melhor destino mundial do turismo de aventura. Tem muita ligação com a própria natureza. Neste quadro nós ligamos esta sustentabilidade à natureza com as componentes mar e terra, mas igualmente com a identidade humana e cultural que somos. E por isso a experiência do turista nos Açores tem de ser imersiva no nosso modo de viver, na nossa capacidade de receber e de viver lá. Porque nós potenciamos o turismo não como um objetivo, mas um elemento do nosso desenvolvimento. Se nós continuarmos a progredir numa autonomia alimentar para residentes e depender menos da necessidade de importação, nós estamos a potenciar, com o turismo que recebemos, uma exportação de um produto agroalimentar ou marítimo alimentar de experiência endógena, típica, única, de experiência singular, para receber o turista. Isso potencia toda a nossa economia, a economia produtiva, a economia industrial de transformação, a economia gourmet de apresentação e depois o consumo, que permite, desde logo, potenciar valor acrescentado sem a despesa do transporte, que é a exportação. É muito curioso ter referido isso, porque um dos paradoxos que o arquipélago tem é exatamente nunca ter, como agora, tirar tanto proveito do turismo, mas continuar com uma batalha dura pela frente naquilo que é o combate à pobreza. E a minha pergunta é muito clara e muito direta. Pode o turismo ser a solução? E quando digo a solução, estou a pensar na criação de postos de trabalho, estou a criar na criação de valor. É nesse sentido, só para não parecer uma pergunta demagógica. Mas pode o turismo ser a solução para os Açores resolverem o problema da pobreza? Marcelo, a pergunta é muito pertinente e, aliás, vai-me permitir também dizer com desassombro, sob o ponto de vista ideológico e doutrinário, que para mim o combate à pobreza faz-se através do trabalho e da qualificação, o elevador social que a educação permite e a qualificação profissional. E por isso não se faz através da subsidiação. Ora, eu acredito fortemente que o negócio, sob o ponto de vista holístico, que o turismo permite, dá mais criação de emprego, dá melhor remuneração, dá mais exigência de qualificação, dá melhor orgulho à literacia para bem receber e com isso ganhar patamares de excelência e não da mediocridade que muitas vezes o país prefere, digamos, dar horizontalidade, e nós preferimos criar verticais de excelência e através deste negócio vai-nos permitir, porque somos competitivos, temos de ser competitivos. No mundo da competição é que nós criamos desafios de superação e os desafios de superação permitem caminhar para a excelência, para a exigência, para a vontade de amanhã ser melhor do que hoje. E onde é que quer estar daqui a 4 anos? Onde é que quer que os Açores estejam daqui a 4 anos? Bom, nesse equilíbrio entre turismo e pobreza ou taxas de pobreza? O meu desafio de governante é verdadeiramente a consistência das políticas públicas e a consistência dos sucessos. E não, digamos que o exercício casuístico e muito circunstancial de determinadas apostas que tenham vencimento durante um curtíssimo prazo. Portanto, o que eu quero daqui a 4 anos é ter a verificação da consistência destas políticas públicas, desse desenvolvimento económico, desta capacidade de fazer viver melhor os açorianos e quem quiser escolher cada uma das nossas ilhas para viver, de acordo, mas dar captação demográfica. As políticas medem-se em resultados. Exatamente, e por isso é que eu olho com orgulho neste esforço que ainda precisa de trabalho intenso para a consistência, quando hoje temos nos Açores a maior população empregada de sempre da autonomia política e democrática dos Açores. Nós temos hoje o rendimento de médio de empregabilidade superior. Nós, na segmentação do turismo, o que é que verificamos? É que a grande maioria do nosso turista declarou que tem rendimentos líquidos no agregado familiar acima dos 8.000 euros mensais. Isso, portanto, dá sinal de que há um turista que se sente atraído
pela imagem de marca Açores Destino de Natureza, de excelência e de capacitação pela sustentabilidade, sensibilidade ao sentimento de segurança geral, o sentimento de segurança civil, o sentimento de segurança alimentar, o sentimento de segurança epidemiológico, o sentimento de segurança do convívio social e da capacitação dos serviços, por exemplo, o Serviço Regional de Saúde para a oferta de cuidados de saúde caso haja uma necessidade, a garantia de uma facilidade de comunicação interilhas, porque a nossa experiência turística não é de um território contínuo. Isso é um dos grandes desafios dos Açores desde sempre, não é? Que são 9 ilhas e o turismo, como é que se distribui de forma mais ou menos igualitária o turismo pelas 9 ilhas? Quando discutia neste magnífico painel que antecedeu esta nossa conversa, a preocupação e uma prioridade para o combate à sazonalidade, nos Açores nós temos dois desafios significantes. O combate à sazonalidade, mas também o combate à dispersão do fluxo turístico pelas 9 ilhas dos Açores. E isso implica um esforço muito significativo, quer de capacidade de atração enquanto destino, cada ilha um destino, depois de chegar aos Açores, mas igualmente também da oferta das políticas públicas para garantir competitividade e, enfim, capacidade orçamental do turista para percorrer várias ilhas. O seu está contado, o meu não está, mas eu sei que tem um compromisso que não pode faltar a seguir e eu tenho aqui 2 ou 3 perguntas rápidas que gostava de lhe fazer. Antes de entrar em crise política nos Açores e de ir para eleições, estava um processo de privatização em curso, falo da SATA, havia 2 interessados, esse processo presumo que tenha caído, vai retomá-lo, tem urgência nisso? Vai mudar as regras? Aproveito para sinalizar para o público que aqui nos acompanha pelo live stream da CNN, para dizer que a SATA para nós é essencial, sempre foi, faz parte da nossa identidade na comunicabilidade aérea, porque nós não discutimos um TGV nos Açores, nós temos de discutir a SATA, porque é esta a lógica da nossa mobilidade interilhas. E com correspondência anual, porque a marítima, o transporte marítimo, é esse sim verdadeiramente muito sazonal e não tão confortável e rápido como se desejaria. Estamos no Atlântico Norte. E, portanto, olhamos sempre a SATA como essencial para a estratégia de desenvolvimento dos Açores em todas as áreas. A mobilidade, o mercado interno regional, a mobilidade interilhas para os residentes, mas também para o turismo. E, portanto, tudo fizemos para salvar. Houve um legado, e com isso não quero agora fazer juízos políticos relativamente à herança recebida das governações anteriores, que criaram uma política pública de intervenção na gestão da SATA, penalizadora da sua sustentabilidade e rendibilidade, provocando grandes prejuízos, e a minha aposta foi salvar a SATA, porque ela é essencial no que diz respeito à possibilidade... E o único caminho é privatizar. Nós, no plano de reestruturação negociado com a Comissão Europeia e com a Direção-Geral da Concorrência, que é exigente e monitoriza todos estes procedimentos, como se sabe, o negócio aeronáutico é muito competitivo e, desde logo, também muito monitorizado, e desde logo também por causa da concorrência, nós procuramos separar, criando uma reorganização com o holding, o Grupo SATA. E a nossa aposta é criar solução de privatização da Azores Airlines, um capital social até 85%. Iniciamos esse processo com tempo, porque o nosso calendário definido no plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia vai até 2025. Nós somos daqueles que também aqui no painel anterior disse o que pode ser feito hoje não deixamos para amanhã. E por isso nós colocamos imediatamente um processo de abrindo um concurso em março de 2023 para a venda deste capital social. Mas agora já está a correr contra o tempo, não é? Suspendemos, ainda não estamos, quer dizer, está sempre a correr contra o tempo, porque o que eu posso fazer hoje não deixo para amanhã, mas quero fazer bem feito e no interesse da região. Razão pela qual, com total independência e sem interferência do Governo, há um júri, há uma comissão de acompanhamento que está a fazer. O período eleitoral é que era irrazoável ser um período de decisões políticas governativas quando estavam em causa uma eleição e um novo governo. E, portanto, suspendamos. Agora, quando entrarmos em funções em novo governo, o júri há de continuar o seu trabalho. Mas mantém-se o processo tal e qual como estava, com os 2 concorrentes que estavam a concurso? Sim, o júri decidirá o que melhor fazer e apresentará com certeza... Há dúvidas sobre, o arcabouço, desculpa a expressão, destes 2 concorrentes. Está confortável com os 2 concorrentes que apareceram? Eu político e sei que é um júri. Eu, político e cidadão contribuinte, nós temos que pensar muitas vezes como contribuintes e às vezes
eu olho os portugueses e os açorianos pensarem sempre como subvencionados públicos e menos como contribuintes, porque se pensarmos como contribuintes seremos muito mais exigentes e muito menos interferidores, passo a falar a expressão, da gestão profissional das empresas, mesmo que sejam do setor público empresarial regional no caso. E, portanto, vou deixar esta avaliação altamente profissional, confio muito na qualidade não vai opinar sobre os e profissional do júri e não opinarei sobre ninguém. Uma pergunta sobre o aeroporto, o novo aeroporto de Lisboa, que já disse publicamente que a ausência desse novo aeroporto é altamente penalizadora também para os Açores e sobretudo para o turismo dos Açores. Tem esperança que o processo, depois das eleições de 10 de março, avance finalmente? Eu subscrevo o que aqui foi dito pelo meu bom amigo e presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que quanto mais depressa, melhor. Acha que Luís Montenegro não anda a arrastar os pés? Não, não arrastará. Eu conheço Luís Montenegro e sei da capacidade de decisão que ele tem. É por não ter sido governo, é que ainda não está resolvido. Quem esteve não resolveu, quem vai chegar e estar vai resolver, é a minha expectativa. E isso penaliza muito os Açores, porque talvez não estejam familiarizados com isso, mas a discussão dos slots, que é a possibilidade de um avião aterrar em Lisboa, penaliza a ponto de partida, que somos em Ponta Delgada, ou nas Lajes, na Terceira, ou na Horta, e nas qualquer uma das nossas gateways, para vir para o continente. Temos uma relativa facilidade em relação ao Porto, mas em relação a Lisboa é muito penalizador, tanto a chegada como a partida. Ora, isso condiciona muito o grau de previsibilidade, de estabilidade e até de reputação portuguesa relativamente à previsibilidade de chegar e cumprir horários. Ora, um turista que não sabe às horas que chega e ao dia que chega, ao seu destino, porque chega ao aeroporto de Lisboa, tudo pode ficar encalhado, penaliza o destino final. E os Açores, sim, são altamente penalizados. Não é apenas o país e o continente, o país continental, é o país insular que também é profundamente penalizado com esta ineficiência do aeroporto de Lisboa. O seu governo, o novo governo, há de tomar posse na próxima semana, se o calendário... Está apontado para 4 de setembro. Mas curiosamente só vai à Assembleia Regional depois das eleições de 10 de março, em princípio. Nós fazemos assim, o representante da República nomeia os membros do governo sobre a minha proposta e vou fazê-lo agora no dia 1. Já escolheu toda a gente e convidou toda a gente? Já tenho tudo na minha cabeça. Mas já convidou toda a gente? Já tenho as pessoas convidadas, sim. Mas vou apresentar no dia 1 de março ao representante da República que faz a nomeação. A posse é feita num ato simbólico e autonómico por parte da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores no dia 4 de março. O que há depois é um período para agendar do plenário da Assembleia Legislativa reunir para discussão e aprovação do programa do Governo, que será já depois de 10 de março. Eu que fiz tudo perante... O que é um alívio para Luís Montenegro, ou não? Eu não faço isso em função do alívio ou do peso de Luís Montenegro. Eu faço isso em função daquilo que é para mim. A minha pergunta era uma provocação, mas era para lhe perguntar. Acha que vai passar o seu governo? Eu estou convencido que haverá responsabilidade, porque a irresponsabilidade foi exercitada com a rejeição do plano e orçamento que apresentei para 2024, encurtaram-me o tempo de mandato e engrandeceram a minha motivação. Penso que a experiência da irresponsabilidade, fruto deste, eu direi, com 42%, fui a juízo, não foi apenas apresentar projetos e ideias. Eu fui julgado por uma governação que foi, de forma intempestiva, interrompida. E, portanto, sinto que estas eleições fizeram um julgamento sobre a minha ação governativa. Isso é que é democracia. Mas quando diz acha que vai haver responsabilidade, quando diz que acha que vai haver responsabilidade, está à espera da responsabilidade, só se for do Chega. Não, todos porque o Partido Socialista já disse o que ia fazer. Não? Bom, mas é um sinal de irresponsabilidade. Portanto, as pessoas têm direito de classificar. Cada um é responsável pelos seus atos. E quando assume publicamente um ato de forma até muito corajosa, impetuosa, não significa que tenha razão. Pelo contrário, eu acho que esta impetuosidade do Partido Socialista foi demonstração da sua irresponsabilidade. Mas o povo saberá julgar, como eu penso que até soube julgar no passado dia. Mas tem alguma garantia de que o Chega deixará passar, que terá essa responsabilidade? Eu fui bem claro durante a campanha eleitoral. Não, estou-lhe a perguntar agora, hoje, dia 28 de fevereiro.
como as minhas opiniões e as minhas convicções não mudam o sabor do dia nem do vento. Não lhe estou a perguntar se fez algum acordo com o Chega. Está a dizer, espero que haja responsabilidade. Estou-lhe a perguntar se tem alguma garantia de que ela vai existir. Bom, eu não fiz negociação nenhuma. Não fiz negociação nenhuma. Como se sabe também, é bom que fique esclarecido, porque isto tem muitos pormenores jurídicos, técnica jurídica. Um programa do Governo dos Açores, ao contrário da República, tem de ser votado. Nós somos um regime semi-parlamentar e aqui a semi-presidencial na República. E, portanto, temos que fazer uma aprovação. Mas para que o programa do Governo seja rejeitado, precisa de haver uma moção de rejeição que exige maioria absoluta e uma proposta, uma iniciativa dos partidos que tenham grupos parlamentares. Quem pode ter essa iniciativa é apenas o Partido Socialista e o Partido Chega. E, portanto, eles têm que apresentar uma moção de rejeição e que tem que ser votada com a maioria absoluta, de 20, no caso, no nosso Parlamento Regional, são de 29 mandatos que conferem uma maioria absoluta. Sim, neste caso é saber se o Chega vota ou não vota ao lado do Partido Pois, a pergunta é dirigida a ele. Muito bem, e espera, imagino eu, que o seu governo dure 4 anos desta vez? Eu penso que vai governar sem maioria parlamentar, não é? Já disse que não fez nenhum acordo com o Chega. Exatamente, sem dúvida. E temos que voltar a pôr as democracias europeias ocidentais e de característica liberal a pensar na estabilidade governativa, mesmo com maiorias relativas. Há hoje, Francis Fukuyama fala de uma certa multipolaridade por causa das identidades. Isso pode ser cíclico, mas a verdade é que estamos a viver este ciclo, que é o de haver uma pluralidade. O sistema eleitoral e o sistema de partidos potencia partidos ao virar da esquina. Desculpem a expressão mais prosaica. Mas enquanto não houver uma verdadeira reforma do Estado de Direito português, da sua valorização e preservação democrática, nós vamos estar ainda sujeitos a esse sistema eleitoral e a esse sistema de existência de partidos políticos. O que é preciso agora é apelar à responsabilidade cívica e política para garantir que haja possibilidade de cumprir mandatos, porque é bom para o desenvolvimento, porque é bom para a previsibilidade, os empresários, e portanto, quem diz os empresários diz o desenvolvimento, precisa de estabilidade, previsibilidade, consistência, tempo e duração. E das políticas. Exatamente. Aliás, eu gosto muito de uma expressão de um ensaísta francês, Bergson, que diz que o tempo vale pela sua duração. O tempo não é um instante. O valor do tempo é a sua duração. Os mandatos querem estabilidade, por isso têm essa duração de 4 anos e, portanto, eu acredito num exercício de responsabilidade, porque a responsabilidade foi julgada e levou um cartão vermelho. Sr. Presidente, muito obrigado. Foi muito obrigado. Simpática esta conversa.